Você sabia que existe um homem tão perturbador que inspirou 3 dos personagens mais assustadores da história do cinema? E mesmo assim, quase ninguém sabe quem ele realmente foi? Pois é, antes de Psicose, antes de O Massacre da Serra Elétrica, antes de O Silêncio dos Inocentes, existiu Ed Gein. Mas o que torna essa história tão inquietante não é só o que ele fez, é como ele vivia. Gein morava numa fazenda isolada em Plainfield, Wisconsin, uma casa que parecia parada no tempo. A vizinhança o via como alguém estranho, mas inofensivo. Um homem solitário, quieto, sempre com o mesmo olhar distante. Só que por trás daquela fachada havia algo muito mais sombrio. Quando a polícia entrou na casa dele, descobriu que Gein tinha um hábito macabro. Ele roubava túmulos. Não por violência direta, mas por uma obsessão doentia com a morte e com a ideia de reconstruir algo que ele sentia ter perdido. E foi isso que inspirou Hollywood a criar alguns dos vilões mais icônicos do terror. Norman Bates, de Psicose, herdou o isolamento psicológico e a relação distorcida com a mãe. Leatherface, de O Massacre da Serra Elétrica, nasceu da ideia de alguém que transforma objetos comuns em algo profundamente perturbador. E Buffalo Bill, de O Silêncio dos Inocentes, carrega o eco da obsessão de Gein por identidade e aparência. Mas o mais assustador é que Ed Gein nunca pareceu entender a gravidade do que fazia. Ele falava com uma calma desconcertante, como se tudo fosse parte de uma rotina estranha, quase automática. Esse contraste, a tranquilidade dele e o horror das descobertas, é o que faz sua história continuar viva até hoje. E talvez seja por isso que Hollywood volta a ele sempre que precisa criar um vilão que não grita, não corre, não ameaça, mas que assusta pelo silêncio, pela frieza, pela sensação de que o perigo está escondido atrás de uma expressão neutra. No fim, Ed Gein não ficou marcado apenas pelos crimes. Ele ficou marcado pelo impacto psicológico que deixou no imaginário popular. Um lembrete de que, às vezes, o terror mais profundo não está no que vemos, mas no que imaginamos quando a porta de uma casa isolada finalmente se abre.